Lição de número 8. Confessando e abandonando o pecado. 26 de maio de 2024. Textuário. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Leitura bíblica em classe se encontra em Salmos de número 51, versos 1 ao 12 e 1 João capítulo 1, versos 8 ao 10. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Comentário. Introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. 1 João capítulo 2, verso 9, Salmos capítulo 32, verso 5. Tópico 1. A confissão de pecado. Subtópico. Definição. O verbo confessar da palavra hebraica yadar aparece como jogar, atirar, lançar. 1 Reis capítulo 8, verso 33. Uma palavra que vem da raiz verbal de adar significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. Salmo de número 32, verso 5. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo,
que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homol, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologeu ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Mateus capítulo 7, verso 23, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, Tiago capítulo 5, verso 16. Há um verbo grego importante para confessar, exomologeo, Mateus capítulo 3, verso 6, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente, para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Sobre tópico 2, tópico 1, a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o irmão. Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Neemias capítulo 1, verso 6, Salmo 66, verso 18, Lucas capítulo 18, versos 9 ao 14. Sobre o tópico 3, o tópico 1, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Tópico 2. O perdão do pecado não confessado. Sobre o tópico 1 do tópico 2. Os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28, 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis, capítulo 3, verso 8. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor seus pecados. 2 Samuel, capítulo 11, verso 12. Sobre o tópico 2, as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Gênesis capítulo 3, verso 24. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram
a todo o gênero humano e natural. Romanos capítulo 5, versos 12 ao 14. Sobre o tópico 3, o tópico 2, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. 2 Samuel capítulo 12, versos 10 ao 12. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam um conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo vigor espiritual. Salmos de número 32, versos 2 ao 4. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Salmo de número 51, versos 2 ao 6. Tópico 3. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Subtópico 1. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Salmos de número 51, versos 3 e 4. Mateus capítulo 9, versos 2 ao 6. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas capítulo 7, verso 48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, verso 12. Em 1 João capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. 1 João capítulo 1, versos 7 ao 9. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Sobre o tópico 2 e o tópico 3, alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Provérbios capítulo 28, versos 13. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Quem faz assim encontra o caminho da cura e restauração, conforme lemos nas palavras dos salmistas: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Conclusão. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e de restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas.